Olá, meus queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da Cristocorp, um canal de princípios cristãos mudando líderes e organizações. No vídeo de hoje, nós vamos refletir sobre uma passagem muito profunda que está em Salmos capítulo 55, do 4 ao 5. Esses versículos revelarão a nós uma emoção que tentamos ao máximo ignorar, de forma a não vivenciá-las na sua totalidade, mas que é fundamental para nós como um estado de alerta com relação a muitos perigos. Você já sabe qual é? Hoje nós falaremos sobre o medo. Mas primeiramente, vamos ler o que diz o versículo. O meu coração está acelerado, os pavores da morte me assaltam, temor e tremor me dominam. O medo tomou conta de mim. Essas palavras do capítulo 55 revelam uma faceta do rei Davi diferente da que nós habitualmente lembramos. Nós vemos aqui um Davi que não lutava contra ursos e leões, ou até mesmo aquele que venceu o gigante Golias. Vemos aqui na realidade um rei vulnerável, tomado pelo medo e pela ansiedade diante da traição e da perseguição que estava sofrendo naquele momento. Salmo 55 é um clamor por socorro, um desabafo de alguém que sente o peso das circunstâncias à sua volta, mas que, ainda assim, busca refúgio no Senhor, tentando manter assim a confiança naquele que nunca o desampara. Então, antes de tudo, o que nós precisamos entender é que o medo não é um pecado e nem um sinal de fraqueza espiritual. Ele é, na verdade, uma emoção essencial, criado por Deus e tem uma função protetora para nós, nos alertando assim sobre o perigo e nos preparando para reagirmos às circunstâncias. A neurociência, ela explica que o medo está ligado à amígdala cerebral, uma pequena estrutura responsável por detectar ameaças e ativar respostas de luta, fuga ou paralisia. Isso significa que o medo é parte do nosso design emocional e que nos ajuda a sobreviver. Mas o problema ele começa quando nós deixamos o medo assumir o controle da nossa vida, nos paralisando, não permitindo viver a liberdade e a felicidade que nós podemos viver intensamente. Pois quando nós não administramos o medo, ele deixa de ser uma proteção e se torna uma prisão emocional no qual dificilmente nós sairemos ileso. Diversos pensadores refletiram sobre o medo e falaram sobre o assunto no decorrer dos séculos. O filósofo dinamarquês, por exemplo, Kierkegaard, dizia que o medo e a angústia são o vertigem da liberdade. Isso é, o medo aparece quando temos consciência das escolhas e das incertezas da vida. Já Aristóteles viu o medo como algo natural, mas que deve ser equilibrado pela virtude da coragem, que não é a ausência do medo, e sim a capacidade de agir apesar dele. Na psicologia moderna, autores como Daniel Goleman e Paul Ekman descrevem o medo como uma emoção primária universal, que surge quando a percepção ela é aguçada diante da ameaça. Agora, é importante salientar que o que diferencia pessoas emocionalmente saudáveis das não é como elas lidam com esse medo. Se o enfrentam com consciência ou se deixam se dominarem por ele. Então, a Bíblia e a psicologia nos ensinam que lidar com medo envolve consciência, fé e ação. Então, partindo disso, gostaria de salientar com vocês 3 pontos essenciais para refletirmos juntos. O primeiro ponto é: não negue o medo que você está sentindo. Infelizmente, nós somos levados a viver de forma corajosa, sermos fortes e muitas vezes isso envolve passar por cima do próprio medo ou não dar ouvidos a ele fingindo que ele não existe. Isso está completamente errado. Isso não é o sinônimo de força, e sim de fraqueza. Na verdade, reconhecer o medo é o primeiro passo para entendê-lo e assim poder vencê-lo. É como ensina o psicólogo Carl Jung. Aquilo que nós negamos nos controla, e o que aceitamos nos transforma. Davi, ele reconheceu o medo e o colocou diante de Deus. E essa atitude de Davi é emocionalmente saudável, no qual ele entende que tem medo, mas ele demonstra sua real força não se rendendo a ele, mas sim depositando a sua confiança em Deus. O segundo ponto é:
Busque uma perspectiva para vencer o medo. Quando olhamos apenas para o perigo, o medo cresce. Mas quando nós olhamos para outras perspectivas ao redor dele, que não seja o próprio medo, começamos a encontrar saídas para a nossa emoção. E para nós cristãos, a nossa perspectiva maior é o próprio Senhor Deus. Quando, mesmo em meio a momentos de extrema escuridão, colocamos nossa confiança em Deus, o medo ele perde a força. É como Jesus uma vez disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, estar na presença dele não elimina o medo, as aflições, mas o Senhor nos lembra de que mesmo diante deles, nós nunca estaremos sozinhos. E o terceiro e último ponto é: haja com coragem e não com impulsividade. A coragem ela não é a ausência de medo, e sim agir com sabedoria mesmo sentindo essa emoção. A neurociência mostra que quando nós respiramos profundamente e focamos no presente, acalmamos o sistema nervoso e retomamos o controle emocional. Então, sempre se lembre que nos momentos de dificuldade, a melhor coisa a se fazer é retomar o controle da sua emoção, respirando fundo e focalizando no que você pode fazer para melhorar a sua situação. Agora sim, caso não tenha nada que você possa fazer, confie no Senhor. Creia que Ele é quem tem o controle de todas as coisas e da sua vida. Davi nos ensina que é possível sentir medo e continuar confiando. Ele foi sincero sobre a sua dor, mas escolheu entregar tudo a Deus. E é isso que o Senhor espera de nós: sinceridade e dependência. Pois não há problema em sentir medo, o problema é viver refém dele. Pois o medo ele pode nos alertar, mas ele não deve nunca nos governar. Pois quando o medo se torna senhor das nossas emoções, nós perdemos a paz. Agora, quando Deus é o Senhor, nós encontramos coragem para vencer as situações à nossa volta. Então, meu irmão e minha irmã, pense em como você tem lidado com o medo. Ele tem te protegido, te colocado em um estado de alerta, ou ele tem, na verdade, te paralisado? Lembre-se sempre, Davi, ele sentiu medo, mas ele não deixou de orar. E o mesmo Deus que ouviu a Davi, ele também te ouve hoje. Então que o Senhor te fortaleça para que o medo não te impeça de viver os planos dele sobre a sua vida. Porque a fé, ela não elimina o medo, ela o redimensiona para que você possa viver na dependência do Senhor. Gostou do vídeo? Gostou de aprender um pouco mais sobre como lidar e controlar o medo, esta emoção tão fundamental para nós? Então deixa um like no vídeo, curta esse vídeo, se inscreva no nosso canal, compartilhe com pessoas que também amariam aprender um pouquinho mais a respeito sobre o autocontrole emocional no que diz respeito ao medo. Siga as nossas redes sociais oficiais e eu te vejo, meu irmão e minha irmã, no próximo vídeo.